Gravando. Olá pessoal, boa tarde. Boa Estamos tarde. aqui a Andrea, a Margarete, o Alex e eu, Celso. E hoje, nesse evento, que é um evento bastante breve, como a gente fez na chamada, a gente vai falar sobre o tema A Mente que Não Suporta Ser Nada. Essa a gente vai conduzir isso de uma maneira bastante informal, bastante acessível, de forma que a gente possa utilizar essa informação na nossa prática. Para vocês que estão ouvindo, para vocês que estão assistindo esse vídeo, talvez não tenha nenhuma grande novidade, mas o nosso objetivo não é trazer alguma coisa como novidade. O nosso objetivo é trazer alguma coisa que possa ser compartilhada, que possa suscitar dúvidas, que possa incentivar um diálogo e o mais importante, a colaboração. Esse aqui é um trabalho colaborativo e esta informação, ela é uma informação relevante. Quanto mais pessoas forem conhecendo, e esse é o grande ponto de partida que a gente tem, conhecendo sobre esse aspecto, a gente pode evoluir. E aí partindo para um aprofundamento para áreas mais complexas. Tá? Então vou pedir para a Andrea, para ela se apresentar para cada um de vocês. Andrea, que vem da eubiose, estudante da eubiose. Vamos lá, Andrea. Boa tarde, meu nome é Andrea, eu moro em São Tomé das Letras, como o Celso já disse, né? Eu estudo na escola, na Sociedade Brasileira de Eubiose, mas o que a gente vai conversar hoje, o que eu venho trazer é um pouco do que eu aprendi e um pouco de vivências da vida, do cotidiano diário, né? E vamos ver como vai rolar nossa conversa aí. O Alex, se apresente. Paz reverencial a todos. Eu represento a gnose. Eu fui instrutor de gnose, instrutor de yoga. Mas acima de tudo a gente é estudantes, né? Somos estudantes. E agora eu estou fazendo o Manu, né, na eubiose, estou gostando muito. Que são ordens irmãs, a gnose e a eubiose. Então, espero que eu possa agregar aqui, porque eu sou ligado também ao projecionismo, que é um tipo de trabalho que se faz onírico, né, noturno. Aproveita as horas de sono e na carona da natureza a gente vai pesquisar, né, estudar cada vez mais. Então, essa é a minha apresentação. Legal. A Margarete? Oi, pessoal. Meu nome é Margarete, moro em Santo André. Trabalho com alguns grupos de estudo a respeito do livro vermelho do Jung, gosto bastante. Também estou estudando na eubiose, agora no Yama. Também estou gostando do aprendizado no sistema online e estou gostando bastante também. E espero contribuir aqui com todos. Exato. A Margarete também é psicóloga e eu, Celso Maia, certo? Eu gosto de fazer a síntese. Desde há muito tempo eu tomei a iniciativa autodidatismo de verificar coisas nas várias áreas, desde o primeiro contato que eu tive com um filme maravilhoso, chama Encontros com Homens Notáveis, e aquilo me suscitou um interesse muito grande nessa questão do autoconhecimento. Então, pesquisei bastante coisa sobre a gnose, recentemente sobre a eubiose. Aliás, recentemente não, já faz pelo menos uns 10 anos que a gente vem acompanhando Vida Inteligente, e por conta disso daí a gente acabou entrando no curso da eubiose para aprofundar um pouquinho mais e acompanhar a visão do pessoal de dentro dessa escola iniciática. Também tenho um interesse muito grande naquilo que diz o espiritismo, sobretudo o espiritismo científico, que tem bastante informação nessa área importante que é do autoconhecimento, conhecer sobre nós, conhecer sobre o corpo e daí para frente. Quer dizer, fontes de conhecimento, referências, a gente realmente sempre tem e vai ter muito isso à nossa disposição. E hoje a gente está aqui, nesse grupo, para poder falar um pouquinho daquilo que cada um aprendeu nessas escolas, que aprendeu das suas pesquisas, para desenvolver o tema A Mente que Não Suporta Ser Nada. Esse é um tema realmente relevante, como a gente disse no início.
Por quê? Porque se trata de nós mesmos, no nosso dia a dia, na nossa interação, nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com os grupos, relacionamento profissional, enfim, daquilo que é a nossa vida e a nossa existência. Eu acho que a gente poderia começar falando sobre isso, que tem uma divisão bastante clara, né, daquilo que fala a ciência, né, das ciências biológicas, da neurociência, sobre essa questão. Então, o que é efetivamente a mente? Onde está a mente? E aqui cada um de nós vai dar, inicialmente, uma visão do que é isso. Né? Como é que cada um aprendeu o conceito de mente. Não é? Para que a gente possa, inclusive, fazer uma associação daquilo que a ciência já conhece, aquilo que a ciência já registrou e deixou aí em um número fantástico de publicações. Sabe, desde aquela questão simples, ou aparentemente simples, do que é o cérebro, como o cérebro se divide, as funções, todo o nosso sistema, o nosso organismo, como é que ele está distribuído naquilo que entendem as divisões do cérebro. Mas o nosso interesse aqui é a mente. É essa coisa intangível. São esses registros da nossa existência, aquilo que a gente faz, como a gente fala, como a gente se comporta, qual é a nossa percepção do mundo e das coisas. Como é que funciona isso? Então vamos lá. Vamos começar. Alex, gostaria de falar inicialmente a sua visão sobre o que é a mente? Então tá. Boa tarde, meus irmãos. Eu vou começar com uma dissertação aqui, baseada em experiência direta, tá? Que a gnose ela é enfática nisso. Eu vou falar um pouco do que eu percebi com a prática, com a questão da mente. Que existe 3 tipos de mente, e isso é visível, né? Até o ser humano comum e corrente, ele percebe que, ora, ele pensa por necessidade, vamos dizer, necessidade básica, o corpo físico tem um vital, que seria uma inteligência para o orgânico. E existe uma inteligência rasa, que a gente chama de razão, e existe uma universal que raramente a gente tangencia, né? Então, ora, a gente oscila entre essas 3 mentes. Ora, a gente está apenas no modo sobrevivência, né, pensando com memória celular mesmo, é para sobreviver, né, instinto, né, senão você não estaria aqui, não teria como ter manutenção. E existe uma mente rasa, que é essa que a gente faz peso e medida, e tem aquela que é a síntese de todas essas coisas juntas, ela compreende de cima para baixo, né? É como se ela visse de cima para baixo e a gente não consegue nunca ver de baixo para cima, né? No conhecimento tibetano, tem 2 termos que eu achei legal aqui, que é Sende e Ring. Sende é mente periférica. Você sabe o átomo, a eletrosfera do átomo, parece que a gente sempre está pensando na periferia. E Ring seria o núcleo consciente. Porque a mente, essa racional, ela transhumaniza a consciência. Né? É uma forma da consciência né, poder experienciar o humano. Mas a maioria das vezes ela transveste a essência. Ela vem com caráter de raso e já se pensa que se atingiu a essência. Né? Então, geralmente a gente está sempre pensando no superficial, é o imediato. A gente chega, né, a gente percebe as coisas a nível de cérebro. Porque o cérebro, ele simplesmente ele transmite percepções elétricas do que tu está vendo. Tem um fenômeno chamado paralaxe, por exemplo, se tu fecha um olho, coloca um dedo na frente, você vai ver que se fecha esse e abre o outro, o dedo muda de posição. Então, quer dizer, você nunca está vendo o mundo material como realmente você acha. A gente acha que ele é material. E toda essa percepção, quem faz, em última instância, é essa mente racional. É a que mede. Esquerda, direita, alto, baixo, frio, calor, gosta, não gosta. E tudo que acontece depois, na emoção, né, que reveste, dramatiza, tudo, ela tem que ser pensada, né? Tem que ter uma matéria-prima para ser revestida com uma emoção. Então, tudo começa na mente.
Então, quer dizer, no banco dos réus tem que estar também essa mente, né? Essa mente racional. Isso aí, por enquanto, é o que eu vou deixar e vou abrir espaço para vocês agora. Obrigado, Celso. Ok, legal. Ô, Margarete, então, como é que você vê essa questão da mente, essa definição do ponto de vista daquilo que você entendeu até agora, das suas pesquisas e, sobretudo, do seu campo profissional? Então, a questão que o próprio Alex coloca, as divisões, né? Então, teria o campo pessoal, né? Da forma do entendimento de algumas linhas, o campo coletivo, né? O Jung também fala bastante sobre o campo coletivo, e o campo espiritual. Então, no campo pessoal, é aquilo que até o Alex coloca, nós somos limitados. No campo coletivo, o coletivo ele exerce uma ação sobre nós, porque nós somos imersos dentro desse sistema todo, mas de uma certa forma nós pertencemos a todos, é como se nós estivéssemos ligados. Então, como fala a questão de manadas, né, a questão de alguém está olhando para cima, daqui a pouco você olha para trás, tem um monte de gente olhando. Então, há algo em nós que nos liga, né? Como existe um trabalho feito pelo Bert Hellinger, e eu já acompanho bastante tempo. Então, o que acontece? As próprias pessoas que são representantes, elas interagem no campo, e nesse campo, onde a própria pessoa está trazendo uma questão dela, uma única pessoa, os representantes passam a representar aquele campo que está na memória daquela pessoa que veio buscar a informação. Então eu assisti várias vezes, eu acompanhei pessoas após a constelação, para entender que realmente existe um campo. De uma certa forma eu entendo que a memória, o pensamento, ele está abrangendo assim, esse campo todo. Só que como, à medida que a gente pensa, nós influenciamos também nas pessoas e também no coletivo. Por isso que o Jung falava que se nós não trabalharmos com o nosso inconsciente, que é a parte interna nossa, mental também, nós iríamos ser arrastados por uma série de situações e falaríamos que é destino, porque a gente não entende nós internamente. Então eu vejo a mente como a mente pessoal mesmo, né? E a mente coletiva numa ação assim meio desgovernada, porque nós não estamos sabendo lidar com esses conhecimentos internos nossos. É nós nos explorarmos a partir de nós mesmos. Então isso algumas pessoas já estão fazendo, mas é aquilo que o Alex até comentou. Parece que o caminho para cima é mais complicado, não é fácil, tão fácil assim de acessar. Mas o que faz com que as pessoas que experimentem essa questão do interno, elas passam a confiar no movimento, na sintonia do movimento da alma, no movimento da vida, ela percebe as coisas dentro de uma outra realidade, já não ficam desesperados pelo processo coletivo, e dentro do pessoal ela está acionando outras formas de pensar, né? Que enquanto você está dentro do coletivo sem muita informação, você é levado pela informação do coletivo, que é o quê? O material. E o material faz com que você pense o tempo todo sobre a vida, sobre as coisas, se ocupando, controlando, e isso toma muito tempo da nossa mente, muito espaço. E aí a gente não tem pensamentos criativos, não temos ideias, não trabalhamos com abstrato, e a vida fica meio sem graça, né? sem valor real para quem está dessa forma. Eu vejo assim a questão do pensamento. Legal. A gente tem a chegada do Rodrigo. O Rodrigo é o que vai trabalhar com a gente no tema, certo, Alex? Isso. Mas antes disso, então, Rodrigo, a gente, no momento da introdução do tema aqui, a gente fez uma apresentação. Se você quiser falar
como você chegou aqui com essa ideia sobre o que é a mente, né, das suas pesquisas, da sua informação, se você quiser apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente. Legal, bacana. Boa tarde a todos. Peguei um pedaço aí da explicação do Alexandre e da Margarete. Referente a que a Margarete falou, eu concordo bastante, né, que esse mundo material nos condiciona a ser manipulado pelo materialismo, né? Constantemente a gente está pensando em conquistar algo, construir alguma coisa, a gente está vivendo muito nesse materialismo, desse nosso sistema. Né? Em questão a mente não importa sem nada, eu acredito que isso é um pensamento da mente concreta, né? A mente concreta, quando ela pensa em não ser nada, não suporta ser nada, é como se tivesse o vida morte. É como se você não existisse mais para nada. Olhando no termo abstrato, né, quando você faz a vida que o Alex falou, aí você percebe que muitas coisas vai além do que a mente vê fisicamente, né? O que a mente cria. E aí você começa a abrir o campo para as percepções de tudo que é invisível, né, para a nossa mente. Você começa a abrir o campo para essas coisas e aí você vê que o vazio, ela te traz o todo, né, a resposta do tudo e do tudo. Mas é bem complexo pensar dessa forma, na qualidade de vida que nós temos hoje. Você tem que travar um embate com o tempo, com o espaço, né, com o pensamento da coletividade, da massa, porque todas essas energias te envolvem, né? Você está envolvido por todas as energias ao seu redor e ao seu ambiente. Então, tem que ter uma disciplina muito grande para poder se abstrair de tudo que está ao seu redor e chegar nesse vazio da mente, sem o medo de perder tudo do que existe, do que já se conquistou. Porque, de fato, não se perde nada, né? É tudo um acúmulo de experiência que fica registrado, né, no seu eu superior. Quando você parte desse princípio e começa a entender que nada se perde, tudo é aproveitado no plano evolucional, aí você começa a perder esse temor do vazio, né? Que você só está acumulando experiência aqui. Na verdade, você não está perdendo nada. Seja ruim ou seja bom, você está evoluindo. Se for ruim, o mal também ele evolui, né? Ele tende a ser mais mal. E o bem tende a ser mais bem. Então, tudo está em evolução. Tudo é um acúmulo de experiência e nada se perde. Legal. Boa. E então, André, como é que a gente entende a mente segundo aquilo que você conseguiu identificar do seu trabalho, das suas pesquisas? Tá. Quando vocês chamaram para falar sobre esse tema, eu tentei captar de tudo que eu já aprendi e parecia que nada descia na mente para mim poder falar, né? Mas sobre o contexto de todas as palavras que vocês falaram aí, eu vejo assim, a mente humana, ela vem vazia quando ela
é engendrada para nascer, né? E a gente vai acumulando saberes na nossa vida. Que quando diz assim, a mente não suporta ser nada. Por quê? Talvez ela... desculpa o barulho da rua. É que assim, ela vem acumulando as sabedorias da existência. Vem trazendo desde a infância as coisas da matéria, né? E quando é para ela entrar no mundo abstrato, ela se perde. Muita gente é compactado no que sabe, entendeu? No que aprendeu. E é difícil entrar uma sabedoria mais, como diz, mais sutil. As pessoas têm medo de entrar no mundo sutil, eu penso assim, entendeu? Porque cada um tem a sua experiência individual, né? Que vem... Eita! Os cachorros... O astral aqui tá meio convulsionado. E... como diz, o nosso cérebro, ele é antena, é uma anteninha, ele capta as emoções da mente universal, como a Margarete falou, né? Que às vezes você pensa assim, você está muito arraigado numa forma de pensar. Como que eu vou dizer para vocês? Me perdi aqui, desculpa. Aí, como você vem com as suas tendências desde a infância, você não solta, você não consegue se soltar, sua mente fica presa nas coisas da matéria, entendeu? E quando é para você se sutilizar, você não quer soltar o que você já aprendeu, entendeu? É mais ou menos isso. Bom, Celso, me desculpa, eu me perdi um pouco aqui, acho que é por causa do barulho, mas é isso, não tenho muito, talvez, a falar. É o que eu penso assim, a nossa mente, ela pensa por si ou ela pensa pelas experiências da frente? É como uma televisão, né? Você capta as imagens e pensa que aquilo existe. A gente existe ou a gente está no mundo holográfico? Entendeu? Tipo assim, o que você está pensando é seu ou é da consciência cósmica? Você é você ou você é simplesmente um ser que, tipo assim, um robô que é conduzido pelas emoções, pelas sensações, dos sentidos? Você é quem você pensa que você é? Entendeu? Eu penso assim, é difícil soltar as nossas crenças, as crenças limitantes que a gente vem trazendo, né? Que a gente pensa que a gente é, e realmente a gente às vezes é só moldado pelo mundo da matéria. E a sutilidade, quando a pessoa começa a querer saber o que realmente ela é, o que está na mente, se aquilo que ela vem pensando, que ela vem trazendo da vida dela é o que ela realmente é, quando ela começa a procurar, a querer saber quem ela é, ela vai para o mundo espiritual, é onde ela se encontra, é onde nós nos encontramos, né? Que, igual assim, a gente é um grupo de conversa, a gente está todo dia conversando sobre coisas sutis, mas às vezes, será que a gente está tão sutil assim? Ou a gente ainda está densificado, né, nessa matéria? Às vezes a gente, no simples, igual o Alex, ele faz experiências oníricas. Às vezes você está dormindo, você está no mundo sutil maravilhoso, você sabe de tudo, você tem tudo na tua essência, naquele mundo dos sonhos. Mas quando você acorda e vem para a matéria, aquilo calcifica, parece que os seus pensamentos calcificam. Você não tem nada, você não consegue mais acessar, talvez, aquele plano sutil. Por isso que muitas pessoas acham que é cômodo viver do jeito que está. Tudo para ela tá bom, do jeito material, o mundo material para ela tá bom. Não procura saber as coisas do espírito, né? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu me soube entender, mas era isso. É bem isso, Andréia, e a soma daquilo que foi dito até agora. Sim. Veja, quando a gente postura todos esses aspectos, é que a gente entende que a dimensão da nossa mente é gigantesca. Ela é muito mais do que aquilo que a grande maioria das pessoas se deixa reduzir. Mas é interessante aquilo que você e a Margarete trouxeram sobre a questão de como a gente vai adquirindo. Né?
Nós chegamos aparentemente como um recipiente vazio, e então ele vai ser preenchido com as várias experiências. E aí é que está o grande mote, aí é que está o grande cuidado que cada um de nós tem que ter, mas, infelizmente, por conta do modo de vida, pelo processo, por tudo aquilo que onde a gente vive, a nossa família, as influências que a gente recebe, esse cuidado não é tomado. Nós precisamos aprender, ou precisamos nos ensinar a filtrar aquilo que a gente leva efetivamente para dar formação à nossa mente. Tá? E veja esse ponto que de uma maneira todos falaram, né? O que cada um é, como cada um se vê. Né? Nós somos o que somos o que pensamos que somos o que pensamos que as pessoas pensam de nós. Então, a gente vai abrindo um leque e a gente vê até com certo... isso traz uma certa tristeza ao imaginar como que as pessoas se reduzem a coisas extremamente simples. Né? A mente faz com que a pessoa se enxergue um torcedor de um time de futebol, e essa é a identidade que ele assumiu. E onde está isso? Né? Esse corpo todo, todo esse espírito, toda essa máquina maravilhosa que a gente tem, ela vai atender a quê? Que ela tem uma oportunidade enorme de viver grandes experiências, então essa mente vai estar formatada porque essa pessoa se encarou dessa maneira, porque ela se encarou com a sua condição financeira, porque ela se encarou com a sua condição religiosa, filosófica, ideológica, de educação, o que quer que seja. Filho bem tratado, filho maltratado, contribuinte, paciente, cliente, vendedor, patrão, empregado. Veja quantas coisas, quantas influências que a gente recebe ao longo da nossa vida, e isso entra formatando a mente. E a gente deixa de aprender, deixa de viver oportunidades importantes como essa que o Alex trouxe. A nossa mente tem uma possibilidade enorme de buscar conhecimentos onde esses conhecimentos realmente importantes para a nossa sobrevivência valem a pena. Mas, como a Margarete trouxe, por que estas influências acabam sendo tão facilmente aceitas pelas pessoas? Não é? Que o Rodrigo e a Andrea trouxeram. Isso, pessoal, é o que a gente tem que avaliar. Mas, quais são os mecanismos? Para quem então assistiu aqueles 3 minutos do vídeo do Krishnamurti, ele pega e diz, eu tenho que buscar. Por quê? Porque se cada um de nós aqui hoje, assim como o Krishnamurti fez, se eu der a resposta, você vai seguir a minha orientação. Mas não é esse o caminho. Você deve ir buscar a sua resposta. E é esse interesse. É essa busca que a gente tem que fazer, não é, pessoal? Alguém quer falar um pouco sobre isso? Só completando aqui, quando você se vê perdido na vida, esse negócio da busca, e às vezes a gente vem pela vida não aceitando o que foi condicionado a gente, né? Eu falo assim, desde de infância, você vem, os pais incutem coisas em nossas cabeças, e você vê que aquilo não é seu, não é aquilo que você quer. E você está sempre procurando, está sempre buscando algo que vai te preencher. E no caminho você acha, você cai, você acha outra, você cai. E você está sempre procurando até você se encontrar com você mesmo, com seu eu interno, com seu Deus interno, que vai estar te passando a vida como ela realmente é. Aí, de repente, você chega num grupo de amigos, sim, que está conversando a mesma linguagem sua, com o mesmo código de linguagem seu, sabe? Às vezes você fala assim, nossa, eu não tô louca. A minha mente está acima, está numa frequência acima das pessoas que me impunham a viver a materialidade, a querer só ter coisas da matéria. E não, eu buscava coisas do espírito e minha mente buscava e não conseguia achar, e de repente se encontra numa escola ou num grupo de amigos, como a gente está aqui conversando. Quem que
no sábado à tarde poderia estar passeando no shopping, brincando ou se divertindo, vai estar conversando coisas filosóficas, coisas do espírito. Que mente é essa? Qual é essa mente que está aí em nossa mente? É a mente que mente ou a mente que nos fala a verdadeira sabedoria, nos mostrando o verdadeiro real sentido da vida? É isso. Desculpa que eu me perdi lá na hora, eu fiquei meio nervosa, mas é isso aí. Eu passo a palavra para o Rodrigo, para o Alex, para vocês aí, Margarete. Fique à vontade. Então, eu poderia explicar, assim, dentro do que você falou, a questão do passado, né? O passado a gente não consegue mudar. E o Bert Hellinger diz, o essencial sempre é simples. Se nós, o Krishnamurti coloca, abandonar o passado, né? Se você abandonar o passado, provavelmente você está todos os dias no novo. Mas o que acontece? Nós temos valores a partir desse passado. Então, eu penso assim, não seria abandonar, e sim aceitar. Porque quando isso é um papel da constelação familiar, e os processos são feitos a partir dessa concordância. Então, tudo que passou, se você concordar, você aceita. E aceitando, você não tem que olhar mais para trás. Você segue em frente, você segue a realidade da vida. Como ela é. Dura ou não, é a vida. E essa vida é que a gente tem que olhar. Dentro da realidade. A gente só vai poder perceber o movimento da vida de forma... dentro de uma sintonia. E qual é a sintonia? É quando você tem essa realidade, quando você percebe para que direção você está indo, o que te move, o que dá vontade, o que te dá energia, o que te tira energia. Quando você tem esses critérios internos, você sabe como você conduz a vida. E quando alguma coisa acontece, você tem que pensar, o que eu tinha que aprender? O que falta ainda aprender? E tem uma coisa interessante, o vazio, praticamente, se a gente fosse pensar, seria a morte. Porque a morte, não temos imagem da morte. Por mais que a gente queira saber da morte, nada. Mas ela existe, ela faz parte, e se a própria pessoa quiser se ocupar dela, vai viver com ela. Mas se a pessoa concordar com ela, que ela faz parte, então ela vive a realidade, dura ou não, do jeito que é. Então ela não quer mudar nem o que passou, nem o que pode vir. Ela passa a viver em sintonia. Mas isso tudo é um processo, e eu vejo assim, eu me vejo caminhando, mas também me vejo em muitas situações que tem que ser verificado, questionado, compreendido, entendeu? Mas dentro dos processos que eu estudo, que eu vejo, o caminho seria esse mesmo. A mente vazia seria a gente poder, em alguns momentos, nos livrar dos pensamentos, como se ele controlasse a nossa mente, né? Para mim seria o início isso, ter o controle dessa mente, poder parar de viver. Mente vazia, oficina do diabo. Minha mãe sempre me dizia isso. Pode falar. O Rodrigo e o Alex? Como que é o nome? Margarete? Não. Margarete. Andréia. Andréia tem uma consideração aqui bacana, me levou lá no passado, lá quando eu era criança. Uma vez eu comentei com meu padrinho que eu queria ser advogado. E aí, um senhor que eu respeitava muito, né? Via como um herói, meu padrinho. E ele falou, você vai ser um advogado para tirar bandido da cadeia? Não sei o quê. E isso aí ele me entravou. E de lá para cá eu fui tudo. Eu fui tudo, menos estudei para ser advogado. Aí. E o pessoal, a gente conversa aqui no grupo, eu tenho um senso de justiça muito grande dentro de mim, né? Eu não consigo ver coisa injusta. Talvez seja esse meu lado advogado que eu não fui quando eu fui barrado quando eu era criança. E outra coisa que a Margarete colocou aqui, que é muito importante, eu estou praticando isso
últimos 8 meses, é reparar o que realmente desgasta a minha energia, o que realmente tira o meu humor, o que muda o meu padrão vibracional. E eu estou fazendo uma análise muito profunda nesse sentido, para exatamente eliminar, abrir mão de tudo que está desgastando meu padrão vibracional hoje em dia. E eu vou ter que... Eu tenho fazendo, né, e vou continuar fazendo cortes necessários e dolorosos para que eu mude essa perspectiva em mim. E romper esses elos e coisas que abaixe a minha vibração, que gaste a minha energia além do normal. É só uma consideração que eu queria fazer a respeito do que vocês duas falaram, que quando vocês vão falando, vai abrindo a mente em alguns campos, né, do que a gente vem vivenciando. Excelente. E então, Alex? Que é bem difícil falar da mente, porque é a mesma coisa você falar de si mesmo, né? Eu posso definir várias coisas da minha personalidade, já que eu sou assim, assado, até entra aí a questão do temperamento, eu sou nervoso, eu sou colérico, eu sou isso, né? Eu posso definir. Mas o Alex em si, eu não consigo definir, é que nem a mente. A mente, aqui estamos, é a mente falando da mente. Estão entendendo? É a mente racional tentando falar dela mesma. Só que ela não está acostumada a isso, ela está acostumada com o externo. É um choque consciencial quando ela começa a se olhar, ela começa a temer. E no ela temer, ela começa a revestir emoção. Aí tu pega e se ira. O fulano que te, por exemplo, rotula de alguma coisa, ou que diverge, né? Ela é muito reacionária. E essa mente parece que está sempre olhando, vendo do nível dela, né? Como sendo ali o quarto corpo existencial, ele está sempre olhando para baixo, né? Parece que para baixo, só que a mente racional, ela não entende que a mesma distância que tem do físico em relação a ela é a mesma distância do ponto, que ela é meio point, até o espiritual. É só uma questão de ângulo. Ela está se ocupando, daí as pessoas às vezes acham tudo muito fantástico, né? Vai contar numa experiência extrafísica, a pessoa, não, que tu tem poder. Não é, tu está olhando para baixo, está olhando para o teu pé, olha para cima, né? Que nem aquele ditado, somos todos iguais, mas alguns de nós olham para as estrelas, né? E outra coisa, essa mente racional, se ela serve de ponte, só tem duas alternativas. Ou tu atravessa, ou tu se atira dela, né? É o que a maioria das pessoas faz isso. Vai lá, contempla, né? Escorrega, blum, cai lá na emoção. Não atravessa, não supera. Se é ponte, é para atravessar, né? Senão nem estaria ali. Ela está sinalizando para algum lugar, né? E a questão é o seguinte: tudo que é passado por essa mente, se ela é meio, ela é filtro, né? Então ela filtra a consciência que vem de cima para ser, vamos dizer, apta ao ambiente físico. Então, por exemplo, podemos falar de boca para fora do tal do amor universal. Mas quando ele passa pela mente racional, ele vai querer dar uma utilidade física para ele, né? Aí vai se converter mais abaixo, num outro nível de frequência, isso que reveste o pensamento que a gente chama de emoção. Aí vira paixão. Eu gosto de brincar que é pai ao chão. Parece que a gente tira tudo que é do pai e leva ao máximo do baixo em frequência. Aí vira essas paixões, é adequado falar hoje disso, porque hoje é dia dos namorados comercial, né? De forma comercial. Então é muito interessante que a gente, tudo que vem, né? É muito engraçado, que vem de cima da mente concreta, ela transveste, né? Traveste. E tudo que vem da mente concreta para o cérebro, ele também traveste. Entendeu? Ele interpreta tudo errado. Ele vê um conceito e acha que já é consciência. Conceito é contexto. Só estou adquirindo, retendo. E consciência, quando você fala expansão, o negócio é fora de onde tu está, né?
Mas é muito difícil de falar da mente quando sai. É a mesma coisa. Eu pedi para vocês, se defina Andréia, Celso, Rodrigo, Manuela ou quem tiver, né? Você vai vir com coisas sempre externas, você não vai saber explicar a síntese. Quem sou eu? Essas letras combinadas que formam o Alex, a Andréia dos Santos, né? O Celso Maia, a Margarete. Então a gente era para ser um reflexo, mas o problema é que essa mente ela filtra tudo. E o cérebro ainda filtra o que vem da mente concreta. Olha que complicação. E na verdade ela era para ser uma ponte, atravesse ou se atire. Sempre vai ser assim, ou atravessa numa boa, ou você vai se atirar. E se atirar é converter conceitos em emoções. E da emoção você sabe como termina, né? O trajeto. Doença no corpo. Por enquanto é isso aí que eu queria, que me veio de insight. Bem interessante isso, sobretudo esse aspecto daquilo que é memória, não é? Tudo aquilo que implica o que são os registros que a gente acumulou ao longo da nossa vida, da nossa existência. Não é? O Alex traz um aspecto aí do que é da pessoa se definir. E a gente pode fazer um exercício nisso e entender o quanto é difícil, o quanto a gente se degladia e entra em conflito com a própria questão que está na mente de cada um. Né? Perguntar para uma pessoa, quem é você? E a pessoa diz, bom, eu sou o Roberto de Albuquerque. Não, quem é você? Eu não perguntei o seu nome. Eu sou um profissional aqui da área. Não estou perguntando a sua profissão. Quem é você? Quem é você? Sei lá, você é um cara que gosta de jogar um truquinho, gosta de beber uma cerveja com os amigos, mas não, eu não quero saber o seu hobby, eu quero saber quem é você. Então, são essas coisas. Eu digo, mas então, o que você quer saber? Não, você quer que eu diga para você o que você é. Não é? Que é o que a grande maioria das pessoas acabam entrando. Então, é justamente esse liame, essa coisa tênue. Aonde está isso? Aonde está todo esse registro? Não é? Vale a pena dizer para todos, né? Tem um material muito interessante, chama os Yoga Sutras de Patanjali, que ele fala exatamente como é que se processa tudo isso na nossa mente. Ou pelo menos ele dá uma ideia muito bem estruturada de como se processa isso na nossa mente. Cada uma das emoções, cada uma das imagens que a gente vê, registra ali uma figura. Não é? A própria psicologia diz que a nossa mente, a função dela é fantasiar o tempo todo. A gente não tem essa realidade concreta, como a Andréa lembrou na primeira fala. Essa realidade concreta, ela é o quê? Ela é aquilo que o Alex definiu. Então, você está olhando o dedo com o olho esquerdo ou com o olho direito? Ele está naquela posição do olho esquerdo ou na posição do olho direito? Por que o cérebro pegou os dois olhos e ajustou lá na câmara do globo ocular e disse, não, você vai ver isso aqui porque é isso que eu quero. Então, é essa mente que determinou isso. Daí, a gente pode de novo trazer para esse mundo prático. Não é? Como isso é tão bem explorado por milhões de livros de autoajuda. Não é? Esses livros de autoajuda dizem, você tem que ter um pensamento positivo, você tem que ter a mente positiva, você tem que ter a atitude positiva. Então, estes aspectos funcionam, ou simplesmente esses autores, né, a grande maioria deles, coloca isso como se fosse uma receita. E aí qualquer pessoa que seguir aquela receita vai ter aqueles resultados maravilhosos. Só que a gente tem que lembrar que nós somos quase 7 bilhões e meio de seres andando aqui na face da Terra hoje que a gente está falando. Não é? Será que realmente tudo é assim? Por que as pessoas trilham ou usam a sua mente para fazer aquilo que a própria filosofia budista fala, né? Escolher o sofrimento, de que a vida é sofrimento. Por que esta mente é dirigida por isso? Por que essa mente é dirigida por sofrimento de coisas? Por que essa mente é dirigida por sofrer por coisas que a gente não tem o menor controle?
Como a Margarete falou, passado e futuro nós não temos, não vamos ter e nunca teremos controle sobre isso, mas a gente pode viver o presente, ressignificar o passado e fazer o melhor para que o futuro seja sempre mais adequado. A gente poderia falar um pouquinho disso antes de encerrar aqui o nosso encontro de hoje. O que vocês acham? O Celso, você falando aí me veio, antes que eu me perca, aí você estava falando, eu estava imaginando. Como nosso corpo, as sensações do mundo, que a nossa mente percebe. Eu vejo a gente assim como se fosse um bigodinho de gato. Porque o gato, onde ele tem as percepções dele por aquele bigodinho, né? Ou uma antena, a gente é como uma antena, a gente capta as emoções do mundo. Às vezes a gente está triste, está pensando uma coisa que a gente pensa assim, putz, por que eu estou tão triste hoje? Ou por que eu estou com esse pensamento na cabeça? Bom, na minha realidade, se eu for pensar, eu vou saber, não, esse pensamento não me pertence, estou captando coisas do inconsciente coletivo. Mas tem pessoas que vivem, sofrem com as dores do mundo, elas se conectam, né? Pegam esse bigodinho de gato, eles se conectam com as outras bolhas das outras pessoas, ou se antena com o inconsciente coletivo e sofre, chora, e a vida é ruim, nada tá bom, nada vai dar certo. E às vezes aquelas sensações que ela está sentindo não vem do âmago dela, não é dela. É do inconsciente coletivo. Se ela está sofrendo um pouquinho, vamos supor, tipo igual a Alex falou da paixão, está apaixonada e está sofrendo da paixão. O dia que ela está mais sofrendo é o dia que ela mais se conecta, porque a paixão dela, aquele pedacinho de paixão vai se conectar com as maiores das paixões de todas, que está no inconsciente coletivo, com todas as paixões do mundo inteiro, entendeu? Aí aquilo transborda em sofrimento, em mágoa, e a pessoa sofre e não sabe por que está sofrendo. Ela fala assim, a minha paixão é a mais doída de todas. E não é, porque ela não se conhece, entendeu? É isso que a mente é. Por isso que eu falo assim, a mente está sempre mentindo pra gente, porque ela não te dá a relação certa do que ela é. Porque a gente fecha, a gente tapa nossos ouvidos do que ela realmente é, não escuta. A gente fecha os ouvidos e não escuta o que ela é. E fica captando coisas do nosso entorno e sofrendo por conta disso. Essa é a minha contribuição. Diante do que você falou, Andréia, tem a questão do nada, né? Então, o que acontece conosco? A gente quer ser algo, a gente quer se tornar. Quando a gente tenta se tornar, é onde a gente sofre e perde energia. Porque se eu não sou nada, eu posso ser tudo. Eu tenho muita coisa para trilhar dentro do meu dia, eu tenho muita coisa para pensar, eu tenho muita coisa para fazer. Independente se vai dar certo ou não, independente se eu vou me frustrar ou não, porque não existe o frustrar, porque eu não estou olhando o futuro lá na frente, eu estou olhando o que eu quero fazer. Então, esse cuidado tem que ter, porque o nada é importante, porque o nada te coloca numa posição humilde, e o que nós, na grande maioria, não somos, é humilde, nós somos orgulhosos, Sim. Nós queremos ser melhor. Quer dizer, mesmo as energias, seja lá de onde elas vêm, se ela afetou qualquer um de nós, nós temos aquele símile dentro de nós. Então, de alguma forma, tem que acessar. E acessando aquilo é que você vai poder saber como tratar. Mas a única forma que eu vejo de resolver qualquer coisa é a gente colocar, somos nada. Somos nada. E se eu posso ser nada, eu posso ser tudo. Eu posso fazer o que eu quiser e não tem problema. Eu estou aprendendo. Então, se a gente se colocar desta forma para o novo, aí sim a gente vai ser o advogado, não pelo título de advogado, nós vamos ser o advogado da voz do ser humano, daquilo que ele quer ter de responsabilidade. É a essência do que a gente vai fazer que muda a energia, e não o título. Quando a gente se baseia pelo título, nós ficamos enfraquecidos, a gente fica nervoso, a gente fica uma série de coisas, porque a gente tem a expectativa de atender aquele título, a expectativa de ser alguma coisa. E aí é onde a gente se escorrega.
Então, à medida que a gente pode pensar, não, eu tenho responsabilidade na minha vida, a minha vida é todo dia algo novo para mim, e eu vou estar atento no que está vindo para mim e qual é a energia que eu quero colocar para ela. Isso é fundamental. Então, para mim, a mente não suporta nada porque ela pensa sempre em algo. Mas se ela pensa, bom, agora eu posso ser um nada, assim como eu posso estar cheio, eu posso estar vazia. E se eu souber que o cheio nunca vai estar cheio e que eu sempre posso também estar vazia, essa é a solução. Então, sempre você vai ter brigas e conflitos internos quando você ficar na polaridade. Mas a polaridade, ela é necessária. Eu tenho que saber o que é cheio, mas também tenho que saber o que é o nada. E eu tenho que, dentro desse trabalho com o outro, eu vou tirando a minha experiência. Eu não sei se vai dar certo, eu fiz. Funcionou? Um aprendizado a mais. Né? Então, à medida que a gente tem um sentido da vida para nós e para o coletivo, aí sim nós estamos pelo sentido, não estamos pelo título. E é esse título e esse tornar-se algo é que a gente tem que perder. Tudo aquilo que a gente teve, o pai, a mãe, ou quem quer que seja, deixou, não, estamos aqui por conta deles. Né? Porque eu não estaria falando com vocês se não fosse meu pai e minha mãe. Então, eles são nossos criadores. E só por isso já resolve. Então, quando você tem essas consciências, você aceita o passado, tudo do jeito que foi, até seus erros, seus escorregões, porque você sabe que, assim como você pode errar, assim como você pode ser humano, qualquer um é. Então, eu sou, o outro é também. Então, entendendo tudo isso é que pode lidar com a pessoa arrogante, porque você já percebe que o arrogante, ele está o quê? Ele está arrogante porque ele tem medo da inferioridade dele. Então, sempre é os dois lados. Eu quero quanto mais eu quero, às vezes, me encher de valor, menos o valor eu consigo ter. Porque eu estou sempre olhando para o valor. Eu não estou sendo, eu estou olhando algo. Então, seria mais ou menos isso. Neutralidade, né? Ser neutro. A neutralidade é o que você fala assim, é o ser nada. É você ser neutro, nem para mais nem para menos. Nem um nem outro. Né? Nem a própria palavra neuter, né? Úter é outro. Ne seria a negação. Interessante. Quem vai agora? Você mesmo. Beleza. Olha, uma coisa que é notável, que eu já vi nas escolas, que a gente sempre tem que arranjar um culpado, né? Culpado para colocar no banco dos réus no nosso lugar. A gente culpa astral, mas a gente nunca fala da mente. Se todo o plano tem 7 divisões, ainda dividido por 7, quer dizer que há infras e supras dentro do mesmo universo. Então, onde está seu pensamento negativo, não é o mesmo local de loca com K que está o seu pensamento positivo. E as pessoas confundem tudo que é do céu. O teósofo, por exemplo, chama o plano mental concreto já de céu. Mas ele é céu, mas não é paraíso. Para além de Isis, né? Então, ninguém fala dos demos. Não existe um demo místico, mas essas coisas que são claridas, né, em primeira mão, é parido no mental. E geralmente, essa mental só ouve as suas partes mais baixas. Por isso que ele se identifica tanto com a matéria física, porque está abaixo, com a emoção. Porque geralmente essa mente ela não faz ponte. É como se fosse 3 tijolinhos de uma ponte que está quebrada mais adiante. Entendeu? Então ela nunca consegue fazer ponte que é de cima. Então, como ela vibra muito, é muito mais fácil, é muito mais imediato ter um pensamento negativo, se envolvendo uma desgraça da TV, né? Um noticiário, que a vizinha fofoca, essa mente está sempre se distraindo. Vocês já notaram que a gente não consegue parar de pensar? A mente está sempre falando. Por isso que não adianta fingir aqui o comportamental, quando eu falo do plano físico, consegue mascarar. É a persona mesmo. Mas será que aquilo que quer ser falado lá dentro não está sendo falado? Quem é sensível vai notar. E
a si próprio, vai notar que a sua mente não para. Ela está sempre procurando alguma coisa para se ocupar, porque ela quer estar em evidência, porque ela quer falar mais alto que a consciência. Por isso o perigo do achismo. Aí você teve uma experiência mística, o que acontece? A mente concreta está fadada por uma lei chamada entropia. Entropia é você pegar um copo d'água, esquenta ou congele. Se você deixar em temperatura ambiente, o ambiente vai tornar ele na temperatura do ambiente. A mente concreta faz isso com tudo. Ela adapta tudo que vem de cima e de baixo ao seu modo. Ela que conta a história para ti. Ela está sempre te contando história e tu não quer ouvir. Então, o que é insônia? Insônia é uma mente que não cala a boca. Daí o corpo não consegue descansar. Não tem a separação, aquela mente está falando o tempo todo, ela quer ser ouvida, ela quer ser evidente. Então, daí que entra que conceito não é consciência. Conceito é o que a mente faz. Ela retém, molda pela lei da entropia dela mesma, ela traz tudo daí, por isso que daí o materialista diz, ele associa o racional à matéria concreta, ao que está sendo visto. Porque essa mente realmente ela está entrelaçada, ela está com uma ancoragem no corpo físico de uma maneira que ela não consegue virar o balão que ela deveria ser, porque ali é onde a gente é humano, porque até o man, do maná, está definindo a nossa raça humana. Ele não consegue ser um balão e voar aos ares, chegar até esse abstrato para torná-la abstrata de novo. Ela só está dividida hoje. A gente acha que só está dividido espírito, ânima e físico. A mente também está dividida. A mente real ela não está em uma coisa só. Existe dicotomia ali também, dualidade. Para poder chegar num Atman, que tem o Man também, que é mente. Só que é uma mente universal que a gente nunca tangencia. A gente não consegue nem, meramente rasa, a gente vai adaptar Atman ao raso. Porque a mente concreta ela é fundamentalmente entrópica. Ela nivela tudo abaixo. Porque tem o nível de cima, que é a consciência pura, e tem também aquela consciência de baixo, que nivela tudo até onde a mente concreta traduz. Beleza. Fantástico. Rodrigo, sobrou 2 minutos para você. Se vira nos 30. Achei interessante a colocação do Alexandre. Cada corpo nosso são dividido por 7, 7 subcorpos. A ela age lá no físico, age no vital, age no astral, aí age no mental, aí vai no intuitivo, E dominar essa. Como interagir com eles perfeitamente, num mundo que a nossa mente, como o próprio contando história, ela, se você abstrai alguma coisa em concreto, você querer explicar aquilo, talvez até de uma maneira distorcida, E você realmente não consegue nem aprender ou definir aquilo que você acessou. Eu acredito que o trabalho tem que ser profundo mesmo. Acessar o seu ser verdadeiro. Como o professor colocou, quem é você? Eu acredito que a maioria das pessoas não consegue responder isso, Você perguntar para uma criança, ela fala no ato. Ela tem a pureza, a verdade dentro dela. Se você perguntar isso para um adulto, ele não consegue te responder. Quando eu falei do meu padrinho que eu queria ter, no caso seria uma profissão, mas talvez se eu não tivesse esse rompimento, eu poderia falar outra com valor Rodrigo, está vendo algum problema no áudio? Provavelmente aí é a questão do microfone. Mas o bom seria a gente já fazer o encerramento, para a gente ficar com 1 hora,
E assim já é uma oportunidade para quem está acompanhando a gente nessa conversa de lançar aí alguma ideia e a gente fazer a continuidade. Porque o tema, ele realmente é gigantesco. E ele é um tema extremamente... ele é um tema muito importante, que a gente deve explorar um pouquinho mais. E, da seguinte forma, alguém pode se perguntar, bom, tá bom, conhecer tudo isso, e daí? Não é? Então, o e daí é justamente esse que cada um pode colocar a partir daquilo que se define para si mesmo o que é mente. Sabendo disso, conhecendo sobre estas coisas, faça com isso aquilo que melhor lhe adequar, melhor lhe aprouver. E a gente vai deixar aqui, para encerrar, algumas tarefas para as pessoas experimentarem as suas mentes. Não é? E a primeira tarefa é alguém fazer um desenho. Peguem aí 1 hora, que vocês têm um tempo dedicado exclusivamente para vocês, e um desenho simples. Imaginem uma borboleta. Imaginem esta borboleta, façam essa figura mental da borboleta, e se você é destro, pegue uma caneta, um lápis, aquilo que você tem, e desenhe essa borboleta com a mão esquerda. Se você for canhoto ou sinistro, certo? Desenhe essa borboleta com a mão direita. Isso é para saber experimentar provavelmente uma capacidade que a sua mente tem e que você não conhece. Agora, há um desafio que a gente vai deixar para cada um de vocês, para saber o poder da mente e o quanto cada um de vocês consegue dominar isso. E usando o que o Rodrigo falou e o que o Alex falou, são a partir das primeiras experimentações, das pequenas experimentações, que a gente vai chegar no grande. E isso, às vezes, não se surpreende, é com uma velocidade espantosa que a gente chega no grande. Mas tem que ter a manifestação de vontade para isso. O ponto é fazer o seguinte: se proponham a não falar hoje. Escolham um dia, avisem os membros da sua família, as pessoas que vocês estão ali, e comecem com o meio-dia. Do momento que você acordar, no horário que você acorda, 5 horas. Se proponha isso, 5 horas. Não fale uma única palavra. Está escutando, né, Alex? Só ouça. Bom, Simplesmente ouça. Simplesmente interaja, mas sem falar uma única palavra. Para verificar qual é a outra dimensão do mundo que a gente vive no dia a dia e que não se apercebe dele. Isso vale muito a pena, é um teste bastante importante e é uma coisa que nos dá uma possibilidade enorme, é uma porta de entrada para a gente acabar, para que a gente se aprofunde à medida daquilo que é necessário nesse tema que é tão importante. A gente vai encerrar aqui hoje. Vamos agradecer quem acompanhou a gente, o Alex, a Andrea, o Rodrigo, a Margarete, e vamos esperar que vocês aí sugiram coisas para dar continuidade a esse trabalho, porque ele realmente vai ser interessante, ele vai ser bem gratificante. Perfeito? Obrigado, pessoal. Agradeçam todos aí, por favor. Até mais, André. Até mais. Obrigado, pessoal, por todas as experiências aí compartilhadas. Foi muito bom.